Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos os versos 20 até o 27 do capítulo 15 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece também é meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Meus queridos, nos versículos 18 até o 25, Jesus insistiu em afirmar que este ódio do mundo com relação aos crentes é, na verdade, um ódio contra ele mesmo e contra a revelação que ele fez e que agora os seus discípulos, na força do Espírito Santo, continuam a fazer. E a revelação é que existe uma condenação que pesa sobre todo o homem que rejeita a Jesus Cristo. Pois assim ele afirmou. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No verso 22 e no 25, Jesus foi bem enfático ao dizer: mas agora eles não têm desculpa do seu pecado, porque odiaram-me sem causa, referindo-se ao mais central de todos os pecados que as pessoas cometem, que é a rejeição da graciosa revelação de Deus na própria pessoa de Jesus. E por causa do fato de não terem como desculpar-se por conta deste pecado, e também porque este ódio é algo gratuito e sem razão, sem causa, os que rejeitam a palavra de Cristo serão por ele rejeitados. Não deveria causar nenhum tipo de admiração em nós, os discípulos de Jesus, o ódio que o mundo expressa para com a nossa pessoa. O mundo odiou a Jesus e odiará todo aquele que se tornar parecido com ele. O sistema corrompido deste mundo cria homens que gostam das coisas que o sistema lhes oferece. Como os cristãos, os discípulos de Jesus são chamados para fora deste sistema a fim de viverem uma vida de santidade. Isto passa a incomodar os que amam o que o mundo lhes oferece, posto que, mediante um proceder santo, os discípulos parecem afrontá-los. Se Jesus, sendo nosso Senhor, foi odiado por vivenciar uma santidade prática, os discípulos, que são seus servos, também o serão, na medida em que buscarem uma vida de santidade plena. E tal ódio não é prioritariamente contra os servos, mas sim contra o próprio Senhor. O ódio e bem assim a perseguição decorrente deste sentimento perverso, afirmou Jesus, se dará por causa do nome dele. E o que é o pior é que os homens que continuam refém deste sistema pecaminoso não poderão alegar ignorância no dia do juízo, posto que Jesus veio ao mundo para tirá-los das trevas, para libertá-los das correntes que os prendem a este sistema corrompido, mas eles deliberadamente preferem permanecer nesse estado. Jesus deixou bem claro nestes poucos versos que o mundo o aborreceu, aludindo com tais palavras ao fato de tê-lo desprezado e sem causa alguma. Por isto é que os homens se tornaram indesculpáveis, porque a luz veio ao mundo,
mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas o que é ainda muito pior é que ao odiar Jesus, odiaram também o Pai. E isto é de fato muito sério, pois lança por terra a falácia de muitos que dizem que creem e amam a Deus, mas que não aceitam a Jesus Cristo. Isto é, na verdade, um ledo engano. É impossível amar o Pai sem amar o Filho Jesus. É impossível crer verdadeiramente em Deus sem crer no seu Filho Jesus. No verso 25, Jesus fez menção ao Salmo 69, no verso 4, ao declarar: aborreceram-me, ou seja, desprezaram-me sem causa, mostrando assim a todos os que o ouviam que isto já estava previsto. Não houve nenhum motivo dado por Jesus que pudesse ensejar tal ódio da parte dos homens. É por isso que tal ódio torna os homens, como já afirmei anteriormente, e com base na declaração do próprio Senhor Jesus Cristo, indesculpáveis. Todo homem é livre para fazer escolhas, mas sempre terá de lidar com as consequências de tais escolhas. Ao terminar esses ensinamentos, Jesus retomou o assunto com referência ao Espírito Santo para deixar bem claro que ele haveria de enviar o Espírito da parte do Pai, ou melhor dizendo, o Espírito da verdade que procede do Pai, a fim de testificar dele, de Jesus, deixando claro que a tarefa do Espírito Santo é a de chamar a atenção tanto do homem pecador como daquele que se tornou um discípulo para a pessoa de Jesus. O ministério do Espírito Santo, que também é Deus, é o de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E saber disto nos traz muito alento, pois significa que Deus e seu Filho Jesus continuam dando ao homem pecador a possibilidade de arrependimento. Muito embora tal homem continue indesculpável caso venha a rejeitar o Cristo de Deus ao negar-se a ouvir a voz do Espírito Santo, que também é Deus. Se você tem sentido a hostilidade deste mundo pressionando a sua vida, aguente firme, meu irmão. Seguir a Jesus tem um custo. Se o mundo odiou, também odiará você enquanto você busca ficar mais parecido com ele. Então, testemunhe e anuncie o Evangelho das Boas Novas. O Espírito Santo nos é dado para que cumpramos esta tarefa, a fim de que muitos sejam transportados do império das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus, assim como nós mesmos o fomos um dia. Vamos orar? Pai amado, Deus de amor, que palavras tão profundas da parte do Senhor Jesus, e que compromisso que temos com Ele. Ele deixou bem claro que há um custo a ser pago. Seguir o Senhor, tomar a nossa própria cruz, ir após Ele, significa também experimentar o ódio que o mundo teve com respeito à pessoa dele. À medida que nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus, que saímos, que nos desprendemos desse sistema mundano corrompido, passamos a ser odiados, porque se vimos como que uma espécie de afronta para aqueles que amam as coisas do mundo. Mas o Senhor já tinha indicado que isto aconteceria e que nós deveríamos, com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, continuar testemunhando e testificando pela palavra a respeito do Senhor Jesus, para que muitos que ainda não creem passem a crer e aceitar o seu sacrifício como genuíno e verdadeiro, porque não existe outro caminho para a salvação, não existe nenhum outro acesso ao Pai, a não ser por intermédio do seu Filho Jesus. Então, Senhor Deus, que possamos mover o coração das pessoas com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, para que deixem o ódio e amem a luz, que é o Senhor Jesus, por louvor da tua glória
e para que haja, sim, Senhor Deus, salvação para esses que ainda hão de crer no Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.